versículo de referência, que puderem colocar aqui no telão, para toda a igreja ler, mas eu vou convidar você a abrir a Santa Palavra de Deus em Mateus 4, 19 e 20. Congresso de homens, tem homem aí? Cadê os homens? Mas glória a Deus que tem mulheres também, a igreja da Florida, né? Tem uma flor especial ali para mim. Ela fica com a vergonha quando falo o nome dela na pregação. Mas eu sou assim, eu cito referências bíblicas, referências de pessoas, de servos de Deus. Quem achou, dá um glória aí. Amém. Está no telão? E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Né? Se a gente ler isoladamente esses versos, a gente não vai entender o contexto. Eu sei que Jesus é poderoso, né? Que a palavra dele era maravilhosa, mas muitas das vezes a gente lê assim, ele só falou e eles foram. Mas como o pastor pregou aqui ontem, André e o apóstolo João, que aqui era um discípulo ainda de João Batista, eles já haviam estado com Jesus, né? E quando eles seguiam a João Batista, eles ouviram João Batista dando testemunho acerca de Jesus. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí eles começaram a andar atrás de Jesus, André e João, e Jesus, vendo eles se aproximando dele, ele falou: Rabi, né? Chamaram ele de mestre. Ou seja, eles ali estavam desejosos de serem discípulos de Jesus. E ali eles passaram uma tarde com Jesus e levaram Pedro até Jesus. Ou seja, antes desse evento aqui, eles já haviam estado com Jesus. E também Jesus já havia realizado uma pesca maravilhosa, que é descrito em Lucas, a qual Pedro fala assim: Senhor, essa noite nós não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E como todos sabem, Deus mandou eles pescarem na direção certa e vieram muitos peixes. E Jesus, olhando para eles, falou: a partir de agora, vocês vão ser pescadores de homem. E voltando aqui ao capítulo 4 de Mateus, diz que eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Mas antes de falar desse deixar, eu queria falar um pouco da figura de Jesus. Ontem foi falado aqui que Jesus é Deus entre os homens. O apóstolo João, ele vai dizer que Deus amou tanto o mundo que deu o seu único filho. Nós sempre perguntamos: você seria capaz de dar o seu único filho, sua única filha? Né? Nós, quando amamos algo, nós fazemos como uma peça de museu. Nós guardamos para nós mesmos aquilo que nós amamos. Ou muitas das vezes, quando nós amamos algo, nós queremos mostrar para todo mundo, né? Como um troféu, queremos exibir, né? Mas Deus não fez isso com Jesus, nem fez dele um troféu e nem fez dele uma peça de museu. A Bíblia fala que Deus deu o seu Filho. E a Bíblia fala em João que Jesus, ele habitou entre nós. E no original, lá no grego, que também se remete ao hebraico, diz que refere-se à encarnação de Jesus, que agora não um tabernáculo manifestava a presença de Deus, mas que Jesus era o lugar de encontro de Deus e a humanidade. Jesus foi o presente de Deus para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. Esse Jesus que se fez carne, ele foi um de nós, ele bateu a nossa porta.
Há uma história muito interessante que eu li num livro chamado Amor Além da Razão, que um garotinho, hoje o escritor, né, John Ortberg, ele era fã de beisebol e ele estava numa aula de piano e, de repente, aquele famoso jogador de beisebol apareceu na comunidade dele e foi visitando algumas crianças do bairro. E uma vizinha da mãe dele ligou para a casa dele e falou: olha, o jogador famoso visitou meu filho, ele pode ir aí? Só que a mãe dele não conhecia aquele jogador, porque a mulher havia só citado o nome. Então ela pensou que era uma criancinha querendo visitar o filho dela. Ela falou: não, meu filho está ocupado, ele está numa aula de piano, manda ele voltar outro dia. E aí aquele jogador famoso, não entendendo nada, mas sabendo como aquele garotinho queria a visita dele, esperou a aula de piano acabar e bateu na porta dele. Quando aquele menino abriu a porta e viu que era o jogador, o personagem que ele amava, ele ficou louco, ficou admirado. Porque um homem tão importante, tão famoso, tão reconhecido na sociedade, se importou de ir até a casa dele. Uma vez eu vi um filme, tem uns filmes meio malucos que eles colocam histórias assim de anjos, né? Eles falam que a Bíblia, eles não acreditam na Bíblia, mas sempre pegam algo da Bíblia para usar em Hollywood, né? E aí o filme diz que Deus tinha abandonado a humanidade, que a terra estava entregue aos demônios. Eu falei: misericórdia, Deus, ele se importou tanto com cada um de nós que ele deu o seu filho. Não foi um jogador famoso, não foi um anjo Miguel, não foi um profeta, foi o próprio Jesus que veio bater a nossa porta. Ele se tornou um de nós. Louvado seja Deus. E nós, ao estudarmos sobre a revelação de Deus, nós vemos que tem duas revelações de Deus. Como assim, Rodrigo? Duas revelações, duas Bíblias? Não, você vai entender. Existe a revelação natural de Deus, que é por meio da natureza e da criação. Não é assim? As pessoas olham a estrutura de uma árvore, olham um animal imponente, olha esse planeta, essa ordem que tem. Então a natureza, ela aponta para um Criador. Mas algumas pessoas ficam só nessa revelação. Deve haver um engenheiro, um arquiteto, um Deus que fez tudo isso. Mas nessa noite eu quero te falar da revelação especial, que faz você se tornar um discípulo. Através da Bíblia, da Palavra de Deus e da encarnação de Jesus Cristo, você pode ter de volta comunhão com o Criador. Uma das definições teológicas de salvação que eu mais amo é restaurar aquilo que a queda causou. Então, através de Jesus, você tem a revelação especial de Deus. Quem já conhece Jesus aí nessa noite? Amém. Louvado seja Deus. E dentro desses chamados, amados, houve um tempo de cumprimento de promessas. Se você for ler todo esse evangelho de Mateus, você vai perceber que essa frase, esse dito se repete. Está aqui, ó, no verso 14, o contexto. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Mateus, ele escreve para mostrar que Jesus é o cumprimento das promessas, das profecias. Então, havia um tempo determinado para que se cumprisse tudo aquilo que Deus falou no Antigo Testamento. E Paulo vai chamar esse tempo de dispensação da plenitude dos tempos, um tempo definido por Deus para concretizar seu propósito através de Cristo. Por que eu estou falando isso, do tempo determinado por Deus? Porque Jesus, ele chegou à terra no tempo certo, porque o intuito de Deus, através
do envio de Jesus é que essa mensagem chegasse até nós, amém? Mas como assim, Rodrigo? Havia ali, no tempo que Jesus apareceu pregando, um só governo, que era o romano, que era sobre todos aqueles. Então havia uma paz política, não havia guerras, instaurações de guerra, levantes. Havia um só idioma, que era o grego koiné. Havia, pelos judeus, as sinagogas. Se você for ler os evangelhos, vai dizer que Jesus, ele ia aos sábados às sinagogas pregar. E os gregos contribuíam com a filosofia. A partir daquele momento, os homens passaram a refletir mais sobre o ser, o Criador, sobre a vida. Então, todas essas contribuições corroboraram para que, quando os discípulos estivessem prontos, a mensagem do Evangelho fosse propagada por todo o mundo. Louvado seja Deus! Então, nós podemos dizer aqui que Deus faz tudo no tempo certo, amém? Assim como Jesus foi o cumprimento da promessa de Deus, que Deus orquestrou tudo como Senhor e soberano da história para que essa mensagem chegasse até nós, Ele também está fazendo isso conosco nessa noite. Ele está nos preparando num discipulado divino para que nós nos tornemos mensageiros da sua palavra, pescadores de homens. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra discípulo significa aluno, aprendiz. Ele segue com a intenção de aprender. Era mais que um aluno. Geralmente o discípulo ele abandonava sua casa e sua profissão e entregava a sua vida ao mestre e procurava absorver seus valores e estilo de vida. Não foi assim com eles? Quando a gente vê as escrituras, a gente vê que eles não deixaram... tem aquela música infantil que a gente canta muito, né? Pedro, Tiago e João num barquinho. Que a gente às vezes minimiza as coisas. Eles deixaram um barquinho. Não, ontem foi falado aqui que eles deixaram o pai deles e empregados. Eles pescavam juntos porque era uma indústria pesqueira, ou seja, era um negócio que mantinha famílias. E a Bíblia fala que por conhecer o Cordeiro de Deus, por ver Jesus pregar o arrependimento, o reino de Deus, eles deixaram tudo para o segui-lo. Louvado seja o nome do Senhor. E dentro do discipulado há algo muito lindo, que eu não poderia deixar de falar, irmãos. Essa é a dificuldade, às vezes, de pregar a palavra de Deus. A gente quer falar tudo, né? Que ela é muito linda. Uma vez eu vi um pregador falando que havia um círculo do discipulado. Eu falei, meu Deus, que círculo é esse? Não li isso na Bíblia. Aí ele vai e fala que Jesus, ele chamou 70 e lhe deu poder e autoridade para pregar aí de 2 em 2. A Bíblia diz que Jesus elegeu 12 colunas, 12 apóstolos, para que depois que ele partisse, eles proclamassem a palavra de Deus. E a Bíblia também narra que em alguns momentos especiais estavam os 12 aqui. Vou ilustrar aqui os 3, né? Pedro, Tiago e João. Estavam os 12, aí Jesus pegava eles 3 aqui. Precisa levantar não, tá? Pegava eles 3 aqui. Vamos ali comigo. E muitas das vezes aqueles 3 eles viam um morto ressuscitar, viam uma cura diferente, viram Jesus sendo, na sua transfiguração, mostrando a sua glória, a tal ponto de Pedro ficar assim, Senhor, nós vamos fazer uma cabaninha aqui, porque está tão bom ficar aqui que nós não queremos ir embora. Então aqueles 3 viram, testemunharam o que os 12, o que os outros não viram, o que os 70 não viram, o que a multidão não viu. E depois desses 3 tinha quem, irmãos? Ainda havia um. A Bíblia fala que João, o amado, ele recostava no peito de Jesus. Você imagina a cena, irmão? Você escutar o coração de Jesus bater,
você ouvir as palavras de Jesus no pé do seu ouvido, né? Um convite à intimidade. Quem somos nós nessa noite? Há um louvor que eu me admiro muito, que alguns louvores quase não tocam na igreja, né? Eu falo igreja do Senhor geral, né? E esse louvor diz assim: quem é você, ou eu, né? Além de um domingo, né? Quem somos nós nessa noite? A multidão, os 70, os 12, um dos 3, ou aquele da intimidade que se recosta no peito de Jesus? E nesse processo de discipulado, irmãos, Jesus os tirou de uma ocupação diária para um aprendizado. A narrativa bíblica, toda vez que Deus chama alguém, você vai ver que a pessoa estava ocupada. Gideão estava malhando trigo no lagar, né? Eliseu estava com a junta de bois. Todas as pessoas que Jesus chamou estavam em alguma atividade, em algum ofício. Então, quero te dizer nessa noite, se você está ocupado, Jesus vai te chamar. Jesus só chama a gente ocupada. Deus lhe deu autoridade e responsabilidades. Muitas vezes as pessoas querem a autoridade, mas não querem a responsabilidade dessa autoridade. Às vezes eu escuto pregações ou ministrações, eu falo, meu Deus, será que um dia eu vou poder falar isso? Será que eu estou vivendo isso? Porque é uma grande responsabilidade. Deus não nos chamou para ser papagaios, né? Às vezes a gente fala assim, o papagaio fala. Não, o papagaio ele não tem cognitivo para falar. Ele só repete coisas. E Deus não nos chamou para ser repetidor de palavras. Deus nos chamou para vivermos a palavra. Louvado seja Deus. Eles foram instruídos sobre o reino por parábolas. Foram instruídos sobre a igreja, sobre uma liderança humilde, sobre adoração, sobre oração e sobre as doutrinas centrais da fé. E também a vida na família de Deus e sobre a lei de Cristo, lá no Sermão do Monte. Ou seja, quanta coisa nós precisamos aprender como discípulos amados. Eu já sei pregar, mas será que você entende sobre a adoração? Eu já sei dar aula, mas será que você já está aprofundado em oração? Então tem muito acerca do reino de Deus para que nós aprendamos do Senhor. Por isso que é feito aqui o apelo, venha à escola dominical, venha ao estudo bíblico. E eu quero fazer um adentro neste momento. Eu amo tecnologia, computador, já trabalhei com isso, mas o que acontece? Quando eu me converti, a gente tinha um hábito de andar com um caderninho, com a caneta, não é assim, pastor? As Bíblias antigamente era tudo marcada, hoje em dia a Bíblia está no smartphone, né? A gente não anda nem com papel mais. Você sabia que já foi descoberto por estudiosos que quando você digita, seja num smartphone ou num computador, você está gravando aquilo na máquina, mas que quando a gente escreve, a gente grava na nossa mente. Então, meu amado, volte a escrever nessa noite. Aquilo que Deus fala ao seu coração, faça seu caderninho novo. Vai lá na papelaria, se tiver algum crente aí com papelaria, a gente já faz propaganda. Volta a escrever, que você vai gravar em você. E nessa grande comissão, a missão dada aos discípulos, de fazer outros discípulos, por meio da conversão e da obediência, continua a ser a tarefa primeira e universal da igreja. Nós não podemos abdicar da prioridade da tarefa de fazer discípulos. Toda vez que você vai ver uma ordem de Jesus, ou Jesus operando, vai dizer assim, e Jesus pregava, e Jesus ensinava. Então, o nosso ministério, a nossa proposta de discipulado é pregar, ensinar e pregar. Louvado seja o nome do Senhor. Quem está disposto nessa noite a aprender com Jesus? Irmão, foi meio fraco isso aí, hein?
Jesus quer uns alunos mais vitaminados. Amém! Louvado seja Deus. O colégio apostólico, os 12, era diversificado. Eles tinham personalidades muito diferentes. Já parou para pensar nisso? A gente pensa assim, era tudo bonzinho, né? Os crentes da melhor qualidade, como a gente aprendeu com o pastor Celso. Não, irmãos, ali tinha publicano, né, que era odiado pelo judeu, tinha o judeu que odiava o publicano, tinha um que era tímido, que a Bíblia quase não fala o nome, mas tinha um que era Pedro, que representava os 12 e falava por eles e por ele mesmo. Tinha um impulsivo, e tinha até ladrão, irmão, que a Bíblia fala que o traidor Judas, ele roubava. Mas Jesus, a Bíblia fala que ele amou os 12, ele chamou os 12 para estar com ele. Não é assim hoje em dia? Não tem tanta gente diferente na igreja? Mas todos nós estamos sendo moldados pelo Senhor para nos tornarmos iguais a Ele. Amém, igreja? E uma pergunta que eu me fiz, olhando para essa diversidade de pessoas, olhando para mim, olhando para a responsabilidade de cumprir os chamados de Deus, foi essa pergunta que eu fiz. E se os 12 falhassem? O que seria da missão? O que seria da proclamação do Evangelho? Um grupo tão diverso, com um publicano, com um zelote, que era quase um terrorista, eles queriam tomar o reino de Jerusalém dos romanos à força. E se eles falhassem, irmãos, o que ia acontecer com a gente? A grande comissão não estava centrada nos homens, estava centrada na autoridade de Jesus e não na competência deles. Por quê, irmãos? Jesus falou, eu vou voltar para o Pai, mas eu deixarei outro, o Consolador, o Espírito Santo que garantiu a missão. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, Rodrigo, me dá um exemplo. Uma das passagens mais lindas de Atos. Pedro não queria pregar para gentios, para não-judeus. E Deus enviou homens para buscar Pedro para pregar para Cornélio, um romano, que era um homem justo, dava esmolas. E um dia Pedro sobe à casa para orar e ele vê um lençol descendo com todo tipo de réptil. E Deus fala para ele, Pedro, levanta, mata e come. Ele, ai Senhor, eu nunca comi nada impuro, eu sou um judeu tão certinho, tão bonzinho, como é que eu vou comer essas coisas? E na terceira vez, Deus fala com ele, não chames de impuro aquilo que eu santifiquei, aquilo que eu separei. E o Espírito Santo falou com ele, olha, vai chegar 2 homens aí, você segue eles. E quando ele obedeceu a Deus, que ele foi na casa de Cornélio, e ele chega lá com a maior cara de pau, ou cara de Pedro, né? Olha, vocês sabem que eu sou judeu, não fica bem eu estar aqui no meio de vocês, mas em obediência a Jesus eu vou pregar. E a Bíblia fala que quando Pedro começou a pregar, caiu o Espírito Santo sobre Cornélio, sobre sua família, e batizou a todos. E todos foram cheios do Espírito Santo. Ou seja, Deus não precisa de nós para fazer essa grande obra. Quantas pessoas vêm para a igreja sem serem evangelizadas, falando que teve um sonho com Jesus? Deus não precisa de nós, mas Ele nos amou, nos chamou e conta conosco. Quem quer participar da obra do Espírito Santo? Quem quer ser um agente do Espírito Santo? Louvado seja o nome do Senhor. Se eu sou discípulo e eu imito ao meu mestre Jesus, eu preciso ter um olhar para os perdidos, eu preciso ter um olhar para o mundo.
Muitas das vezes nós estamos olhando para tantas coisas e não conseguimos enxergar as pessoas. Logo assim que Adão peca, ele se esconde de Deus. E é assim que tem sido na nossa sociedade. As pessoas têm se escondido de Deus. Há pessoas que elas são invisíveis na nossa sociedade. Mas Jesus, ele tinha um olhar transformador. Jesus, ele viu além do endemoniado gadareno. Ele viu um homem liberto que foi pregar para Decápolis. Jesus, ele viu além do escriba Nicodemos. Ele viu um homem que tinha sede de conhecer o Deus vivo. Jesus, ele viu além da mulher adúltera. Ele viu uma mulher que queria se tornar uma adoradora. Louvado seja o nome do Senhor. Se você ainda não tem esse olhar, peça ao Senhor um coração movido por compaixão, para que você possa enxergar as pessoas além do seu estado atual. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como eu falei que existe a revelação especial de Deus através da Bíblia, através de Jesus, uma das características marcantes de um discípulo é que ele ama a palavra de Deus e a palavra de Deus causa algo no coração dele que nada mais nesse mundo pode causar. A Bíblia fala que os discípulos estavam tristes, andando no caminho de Emaús, e aparece o ressurreto e começa a falar com eles, e eles vão andando pelo caminho de Emaús, e ele convida ele para entrar com eles, e quando ele deu graças pelo alimento e sumiu dos olhos deles, eles ficaram, quem é esse que esteve conosco? Porventura, o nosso coração não ardia quando ele no caminho nos falava das Escrituras? Há quanto tempo o seu coração não arde quando você ouve uma pregação? Há quanto tempo você não chora quando você abre a Bíblia e fala, Deus fala comigo nesta palavra? Louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite, Deus quer fazer o seu coração arder novamente de um amor, de uma chama pela palavra de Deus. Eu não sei se vocês vão acreditar, mas eu ainda lembro da primeira vez que eu li a Bíblia e o versículo saltou para mim. O primeiro versículo que Deus falou comigo quando eu li a Bíblia foi Isaías 44, 22. Desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos ter um encontro com Jesus através da sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Nós muitas das vezes podemos estar discipulando propositalmente ou não. Muitas das vezes nós achamos que temos que ensinar de uma maneira ativa, né? Olha, senta aqui, eu vou te ensinar a palavra, vou te levar a todos os cultos. Mas também há uma maneira de ensinar, que a gente estava conversando, né, Messias? Que é vivendo. Muita gente aprende de Deus olhando para a nossa vida enquanto nós estamos vivendo a palavra de Deus. Muitas das vezes nós queremos falar muito, dizer muito. Nós precisamos viver o Evangelho do Senhor. Meus primeiros discipuladores foram os meus pais. Quem aqui conheceu a minha mãe, ela tomava muitos remédios de depressão. Muitas das vezes não tinha força emocional para estar na igreja. Mas às vezes eu acordava 3 horas da manhã, minha mãe tinha tomado os remédios dela. 3 horas da manhã, minha mãe sentada na cama orando. Aí no outro dia ela falava, não, sempre que eu posso, toda vez que eu posso, eu levanto de madrugada para orar pela igreja Betel. E antes de eu me converter, porque assim, existe uma diferença, né? Eu fui criado no Evangelho, depois eu me converti ao Evangelho.
Eu com 14 anos me batizei e 15 anos estava fora da igreja. Mas um dia eu voltei à casa do Pai e tive um encontro com Jesus aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu estava nas trevas, sabe o que é que eu virei para minha mãe e falei? Ela tinha levado uma Bíblia igual a essa, eu fiz questão de trazer a Bíblia hoje, né? Minha esposa sabe quanto que eu amo essa Bíblia. Porque minha mãe fazia várias campanhas de oração para eu voltar para Jesus. E um dia ela falou, poxa, eu saí da reunião, guardei minhas coisas, perdi sua Bíblia. Eu não estava na presença, né, irmãos? O inimigo entrou na minha boca e falou assim, tá vendo? Por isso que eu não vou na igreja. Até minha Bíblia você perde. Aí, minha mãe era muito calma, irmãos. Muito calma mesmo. E um dia ela chega para mim, essa Bíblia aqui novinha, ela, se é por falta de Bíblia que você não vai na igreja, tá aqui a Bíblia, pode começar a partir de hoje. Olha, irmãos, aquilo ali foi um marco na minha vida. Tanto é que uma vez eu fui numa missão e essa Bíblia tinha sumido, eu passei um dia procurando essa Bíblia. E outra pessoa que me discipulou dentro da minha casa foi meu pai. Meu pai, um batista tradicional, mas como aquele homem caminhava para a presença de Deus. Uma coisa que me marcou muito, meu pai ele foi da Batista do Rosa, quando a gente era pequeno, e depois estava aqui com o pastor Henrique. E meu pai teve câncer de próstata. E ali ele tomou derivados de morfina, ficou internado muito tempo. E assim que meu pai melhorou, só que como ele tomava morfina, a gente ficava sempre em suspense, porque do nada podia dar a dor lá da enfermidade e a gente ter que correr com ele para casa ou para um hospital para ele tomar morfina. Aí meu pai tomava o remédio em casa e não sei se vocês lembram que essas ruas aqui era um pedregal danado. Não adiantava segurar o velhinho em casa, irmãos. Ele ia, descia o morro do querosene, andava no meio dessas pedras todas, ficava lá o culto todo adorando a Deus e depois voltava. Então, por que eu estou citando meus pais? Primeiro que foram pessoas que me criaram com muito amor e que me discipularam no caminho do Senhor. E eu quero dizer para você que o discipulado, pastores, não começa na igreja, começa em casa. Eu não sou muito de fazer isso não, mas diga para o seu irmão, discipulado começa em casa. A nossa igreja começa em casa. Minha esposa, muitas das vezes, vê que assim, eu passo o dia cantando. Eu e minha irmã, a gente canta o dia inteiro. Então, aprendi muito com ela também. Ela sempre evangelizando, louvando a Deus. E eu não poderia deixar de falar, irmãos, que às vezes a gente tem mania de grandeza. Eu vou começar um ministério, eu vou começar uma obra. Irmãos, Deus é tão simples. Sabe qual é a receita de você servir a Jesus? De você apresentar um bom discipulado? Cola com quem trabalha. Fala de novo para os seus irmãos, Eduardo. Cola com quem trabalha. Irmãos, quando eu me converti, hoje também tem, mas eu procurei as pessoas que estavam trabalhando. Gente, se eu estiver me delongando aqui, vocês puxam o paletó. Eu lembro que tinha um evangelista aqui chamado Carlos de Jesus. O Jacó está aí também, a gente trabalhou junto. Ele falou, vamos evangelizar sábado? Eu falei, vamos. Que ali, primeiro amor, né? Onde é o evangelismo? Você vai ver. Sabe onde fomos evangelizar? No Salgueiro. Meu primeiro evangelismo, acho que foi no Salgueiro. Depois foi eu, Jacó, Carlos Jesus, Messias, lá para Santa Isabel, né? E ali, irmãos, eu colei com eles. Depois veio o Altair, se converteu depois de mim, o homem virou uma tocha na igreja. A gente evangelizava, fazia reunião de oração. Ele está aí, eu estou citando porque foi bênção na minha vida. E né, Altair? Amém? E aí a gente servindo a Deus junto. Irmãos, eu não sei porque eu cismei que eu ia ser do Ministério de Louvor. Eu amava música, comprei guitarra, fiquei aqui com o José aprendendo uns louvores. E aí eu vi o que realmente era adoração através da vida desse homem. Ele jejuava, ele orava, pedia para Deus os louvores.
Em cada irmão aqui eu aprendi e ainda aprendo com cada um de vocês. E era isso que os 12 tinham, um coração disposto a aprender. Toda hora eles, Senhor, por que o Senhor falou dessa maneira? Por que o Senhor agiu assim? Explica para a gente. Nós temos que ter esse coração disposto a aprender. Cola com quem trabalha. Eu vejo Deus investindo em nós através de pessoas. Essas pessoas foram um investimento de Deus na minha vida, no meu ministério. E uma experiência muito importante que eu tive é que eu estava uma vez aqui orando, querendo aprender sobre visitação, evangelismo. E muitas das vezes a gente faz algo meio estranho, pelo menos para mim soa, tá, irmãos? A gente fica assim, Senhor, vai no hospital, Senhor, vai no presídio, Senhor, vai no querosene. Mas Ele falou para nós, ide, e a gente está mandando o Senhor ir. Deus é Deus de longe e Deus de perto. Ele vai mesmo. Mas e eu? Aonde que eu tenho ido? Qual é a minha seara? Ele falou, rogai ao Senhor, porque a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Há trabalhadores aqui nessa noite, há um campo te esperando, há uma seara te esperando. Uma vez, eu falei assim com o Altair, eu vou visitar com você no hospital. Não sei o que aconteceu naquele dia, Altair não foi. Ela falou, eu acho que eu vou embora, eu estou aprendendo com ele. Aí algo dentro de mim me travou assim, não vai, cumpre meu ID. Eu todo tímido ali, em cada um, tinha gente que não queria. Mas eu fui, irmãos, vai com medo mesmo, vai tímido mesmo, porque o Senhor da obra é contigo. E esse negócio de Senhor vai, outra vez eu fui, irmãos, visitar a mãe de um amigo, Antônio Marcos, também foi muito importante na minha caminhada e é até hoje. E eu fui visitar a mãe dele e a senhora do lado tinha sofrido um acidente, estava internada e ela não tinha contato com a família. E ela me deu um telefone lá que ela lembrou e eu liguei para o filho dela. E na outra visita, meu amigo falou que a família dela tinha encontrado ela e tinha levado as coisas para ela. Através de um simples gesto seu, você faz a diferença. Mas o problema é que o evangelho dos nossos dias é um evangelho de mania de grandeza. Vamos ganhar o mundo todo, vamos ganhar multidões. Eu aprendi, né, Messias, com o Philip Yancey, você muitas vezes não pode ganhar o mundo inteiro, mas você pode ganhar o mundo, uma pessoa. Às vezes você quer escolher tantas coisas, tantas pessoas. Escolhe um. Se você chegar aqui em dezembro, pastor Carlos, pastor Messias, eu ganhei uma pessoa para Jesus. Às vezes esse um que você ganhou vai ser um Altair, vai ser um José, vai ser um evangelista. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu falei, o Espírito Santo garantiu a propagação do Evangelho. Alguns teólogos dizem que o livro chamado Atos dos Apóstolos, ele também poderia ter sido chamado de Atos do Espírito Santo, porque não eram os apóstolos simplesmente fazendo aquilo que eles aprenderam com Jesus, era o Espírito Santo neles agindo e operando. A Bíblia fala que Pedro e João chegaram para um homem, olha para nós, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, aquilo eu te dou, levanta-te e anda em nome de Jesus, o Nazareno. O que é que você tem, igreja? Se você ainda não tem, peça nessa noite, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos vivendo um tempo de cumprimento de promessa, assim como na dispensação dos tempos, Deus preparou tudo no envio de Jesus, Deus está preparando um novo tempo para enviar pessoas para a sua seara. Vou contar outro testemunho. Uma vez eu fiquei triste, pastor, que eu fui numa vigília e fui batizado com o Espírito Santo. Eu saí de lá quase chorando. Eu falei, meu Deus, todo mundo foi batizado, eu não fui. Amados, muitas das vezes as pessoas falam assim,
olha, descanse seu coração, porque o Espírito Santo de Deus é uma promessa para todo aquele que nele crê. Mas a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos que quando eles receberam uma promessa, eles permaneceram orando até que se cumprisse a descida do Espírito Santo. Ou seja, Deus prometeu, mas eles também queriam. Quem quer do Espírito Santo nessa noite? É uma promessa, mas você tem que querer. Quantas vezes nós prometemos algo a um filho, a uma filha? Você acha que o filho e a filha vai ficar assim? Ah, tá, pai, tá bom. Obrigado, o senhor vai dar a bicicleta? O senhor vai dar o iPhone? Tá bom, obrigado. Não, é assim? Pai, o senhor falou que vai me dar a bicicleta. Cadê a bicicleta? Pai, já passou aniversário, já passou o dia das crianças. Está chegando o Natal. É no Natal? Não, também não é no Natal. Estou juntando dinheiro. Ah, então é no outro aniversário. Aí ele pensa assim, ela vai esquecer. Quando chega no aniversário, pai, e a bicicleta? Ou seja, você prometeu, o filho vai querer a promessa. Qual filho quer a promessa nessa noite? Qual filha quer a promessa nessa noite? É para você, mas se você quiser, Ele te batiza aí nessa noite, louvado seja o nome do Senhor. Uma das coisas mais lindas que Jesus falou para um dos seus possíveis discípulos, Nicodemos, foi assim: o vento sopra onde quer, não sabe de onde vem, nem para onde vai, mas assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A marca do discípulo é um novo nascimento. Você já viu a borboleta voltar a ter hábito de lagarta? Não, né? A borboleta ela é totalmente diferente. Um dia ela foi lagarta, mas acontece o quê? Uma metamorfose, acontece uma transformação. Então a borboleta ela nunca mais vai querer comer folha. Agora o alimento dela é o pólen. Xanai de canta. Se você nasceu de novo, o teu alimento é a palavra de Deus. Se você nasceu de novo, o convite é para uma vida cheia do Espírito Santo. Romanos 8:1 diz assim: porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Deixa eu abrir aqui, irmãos, que é para ser fiel à mensagem. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei que rege a vida de um discípulo não é a lei mais do pecado e da morte, é a lei do Espírito de vida que ressuscitou a Jesus dos mortos, é a lei do Espírito Santo que opera em nós. Se há um discípulo aqui nessa noite que está pensando em desistir, que não consegue vencer uma situação, que não consegue vencer um pecado, que pensa que está sobre uma maldição, que não vai romper, sobre nós está a lei do Espírito de vida, que ressuscitou a Jesus dos mortos. E você e eu vamos viver uma vida cheia do Espírito Santo. O vento sopra onde quer, não sabe de onde vem e nem para onde vai. O vento, ele é soberano. Deus é soberano. O vento, ele é imprevisível. Não tem como lutar contra o vento. Às vezes você e eu queremos algo, mas o Espírito Santo vai te levar na força do vento. Paulo queria evangelizar em um lugar, mas Deus deu um sonho a ele, a qual passava um homem falando: passa a Macedônia e ajuda-nos. O vento sopra sobre as nossas vidas, não é a direção do Rodrigo, é a direção do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo soprar nessa vida, nessa noite. Talvez você vai sonhar com alguém falando: passa a África e ajuda-nos. Passa para a Praia da Luz e ajuda-nos. Louvado seja o nome do Senhor. O discipulador, o evangelista, ele é convidado à maturidade espiritual.
A Bíblia fala que até que todos nós cheguemos à estatura de varão perfeito. Há uma analogia muito interessante que eu aprendi, eu creio que alguns aqui conhecem. Eu gosto muito de culinária, né? Vocês sabem aí que eu faço pizza e tal. E um dia eu estava vendo uma reportagem, a pessoa explicando o porquê que quando você junta várias frutas numa fruteira, elas amadurecem mais rápido. Não sei se você já tinha reparado isso. Às vezes, quando a gente junta todas as frutas num lugar só, as outras estavam meia verde ali, amadurece mais rápido. Aí aquele estudo ali, aquela reportagem ali, a mulher falou, porque algumas frutas, elas liberam um gás que ajudam as outras a amadurecer. E uma das frutas que tem isso muito forte é a banana. Aí eu aprendi assim, quando eu quero uma fruta amadureça mais rápido, eu vou colocar junto com as bananas, né? Então eu fiquei pensando assim, rapaz, isso dá uma pregação. Que assim como Jesus usava as ilustrações das parábolas, né? Deus vai te dar ciência e sabedoria para você pregar, para você falar do Evangelho. Uma vez eu estava numa loja, lendo um gibi, aí eu virei para a moça e falei assim, você sabia que a história do super-homem tem um paralelo com a de Jesus Cristo? Então Deus quer usar cada um de nós de maneiras diversas para falar da palavra dele. Mas voltando à situação da banana. Aí fui ver na indústria que vende banana, como que era esse processo. Quando está só a banana, elas amadurecem cada uma de um jeito. Quando estão todas as frutas junto, a banana vai amadurecendo as outras. Aí na fábrica lá onde eles vendem grandes quantidades, sabe o que eles fazem, irmão? Eles pegam todas elas verdes, colocam numa câmara todas juntas, liberam um gás e quando tiram elas estão todas maduras, prontas para ser vendidas. Mas, Rodrigo, por que você está falando tanto de fruta, de banana, de gás? Que nós precisamos estar com pessoas maduras para que nós possamos também amadurecer na nossa caminhada cristã. Louvado seja o nome do Senhor. E não gás, mas o Espírito de Deus vai promover o nosso amadurecimento. Eu conheci a história de Elizabeth Elliot. Ela foi a esposa de Jim Elliot, um missionário que foi evangelizar um povo no Equador, e aquele povo matou ele. Que às vezes a gente pensa assim que vai ter só facilidade na obra de Deus, né? A Bíblia fala que Jesus foi cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo conduziu ele para o deserto, né? E aquele homem ele foi evangelizar e foi assassinado. A esposa dele ficou triste, cabisbaixa. Só que 2 anos depois, ela voltou lá naquela tribo e evangelizou e ganhou os assassinos e toda aquela tribo para Jesus. Isso é maturidade. Isso é maturidade do discípulo. Ela voltou ao lugar de morte e trouxe a vida do Senhor ali. Elizabeth Elliot. E para falar de discipulado, estou fechando, a gente não podia deixar de falar do apóstolo Paulo, né? Um dos grandes escritores do Novo Testamento. Ele em 1 Coríntios 1 fala, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O reverendo Renato, né, falou de manhã que muitas das vezes a gente usa esse jargão. Olha para Jesus, não olha para mim não. Mas se eu sou discípulo, com humildade nós podemos falar, não, olha para mim. Eu não sou perfeito igual ao mestre, mas eu sou um discípulo que eu estou tentando seguir a ele. E depois, em Gálatas 2:20, ele diz algo muito tremendo. Ele diz assim, vamos abrir aqui. Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ou seja,
Aquele Paulo antigo morreu, a lagarta morreu, agora ele é uma borboleta. Agora é Cristo que vive nele e é Cristo que vive em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero fazer um convite especial aqui essa noite. Se você entende que essa obra não é sua, que é do Espírito Santo, e você quer ativar o seu chamado para voltar a ter um coração de aprendiz, voltar a ouvir a Deus, voltar a aprender com Jesus, você vir aqui essa noite, renovar a sua aliança com Deus. Louvado seja o nome do Senhor.